Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo do canal da Santos Mil Grau. Santos acabou de jogar contra o Deportivo Táchira pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana e empatou em 1-1. E esse é o nosso vídeo de pós-jogo, mas antes da gente começar a falar sobre o jogo, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações e, por favor, deixa o like, que assim você fortalece bastante o canal, faz o algoritmo do YouTube trabalhar a favor do canal, recomendando os nossos vídeos. Beleza? 1-1. Jogo ruim, resultado ok. Ok. Não é o resultado ideal. Para mim, a equipe do Táchira é bem fraca. O Santos, mesmo todo remendado, é mais time do que essa equipe do Táchira. E a gente não conseguiu ganhar, mas a gente não perdeu, né? A gente saiu atrás do placar, mas buscou o empate. Então eu posso dizer que o resultado é pior para o Táchira do que para o Santos. Retorno na Vila, Santos com força total, tem tudo para passar de fase. Não é garantido que vá passar de fase, porque é o Santos, né? A gente nunca sabe o que esperar desse time, mas enfim, Santos é franco favorito no jogo de volta. Então tem tudo para passar de fase. Vamos lá. O Santos foi a campo com João Paulo, Balieiro, Luiz Felipe, Kaique e Lucas Pires, Camacho, Zanocelo, Ângelo pela direita, Bruninho centralizado e Johan Julio pela esquerda e Angulo de centroavante. Assim, logo de cara eu notei que a equipe do Deportivo Táchira estava muito assustada, mesmo jogando em casa. Ela foi para jogar recuada e sair nos contra-ataques, mesmo jogando em casa, repito. A equipe do Táchira, ela errava muitos passes. E logo de começo eu pensei, cara, se o Santos estiver num dia minimamente inspirado, não vai ter trabalho para vencer esse jogo. Mas enfim, o Santos não conseguiu se aproveitar da vantagem que o próprio Táchira não cedeu no seu campo, jogando acuado e jogando de forma atabalhoada, errando passes, sem saber por onde atacar. E as jogadas ofensivas do Santos, não que o Santos tenha sido o agressor, né? Mas as poucas jogadas que o Santos tentava construir com o Ângelo pela direita ou com o Bruninho. As duas mais específicas foram 3 jogadas, mas eu vou falar de duas. Uma que o Ângelo arranca pelo lado direito, toca no Bruninho, o Bruninho devolve para o Ângelo e o Ângelo chuta colocado com o pé esquerdo para a defesa do goleiro. E uma outra que é uma triangulação que o Johan Julio ele acaba tocando para o Bruninho ele domina, gira e chuta por cima do gol. Em compensação, o nosso lado direito defensivo era assim, uma mamata. O Balieiro ele toma o cartão amarelo muito cedo no jogo, e ele que já é ruim, sem estar comprometido por cartão amarelo, ruim como lateral direito, né? Assim, não que ele seja um grande volante, mas como lateral direito ele definitivamente é fraquíssimo. E depois de tomar o cartão amarelo, ele ficou muito comprometido e pareceu ficar com medo de entrar em divididas e botar o pé e tudo mais. E acabou ficando muito vulnerável ali aquele setor. O Deportivo Táchira começou a contra-atacar por ali e depois de um tempo começou a jogar mesmo, a atacar, a propor o jogo por ali. Em uma dessas investidas saiu o escanteio, que acho que até o Balieiro quem cede. E no escanteio o Zanocelo faz um gol contra, né? Uma infelicidade, mas um baita cabeceio, caramba. O detalhe é que o Angulo ele quase derruba o Zanocelo nessa jogada. E que ironia, né? Eu tava pé da vida com o Angulo e ele acabou salvando a gente. Mas enfim, 1-0 pro Táchira, negócio inacreditável ao meu ver, um time fraquíssimo, e a gente consegue fazer um gol pros caras. Enfim, o Santos ainda tentou alguns ataques até o final do primeiro tempo. No final do primeiro tempo teve uma boa jogada que o Johan Julio ele acha um passe para o Angulo em profundidade. O Angulo ele cruza para trás para o Zanocelo ajeita e o Johan Julio ele chuta rasteiro baixo no canto e o goleiro defende. Mas no primeiro tempo, basicamente resumindo, foi isso. O Santos muito mal, não conseguiram se aproveitar
da vulnerabilidade do Táchira, e o Táchira começando a gostar do jogo aos poucos, né? Por incompetência do Santos. Por incompetência. Nosso lado esquerdo, defensivamente muito fraco, em contrapartida, o nosso lado direito, perdão, defensivamente muito fraco, com o Balieiro. Em contrapartida, o nosso lado esquerdo, ofensivamente nulo. O Santos ficava dependendo do Ângelo arrancar ou do Bruninho achar alguma bola, porque com o Johan Julio ou com o Lucas Pires, que fez mais uma péssima partida, a gente não conseguia produzir nada, nenhuma jogada por aquele lado. Então o Santos meio que era previsível, era só marcar o Ângelo e o Bruninho e jogar em cima do Balieiro. E o Táchira foi aprendendo a fazer isso no decorrer do primeiro tempo, até que chegou ao gol de escanteio. O Santos volta para o segundo tempo com o Auro no lugar do Balieiro, achei correta a substituição. E já no começo do segundo tempo, o Auro faz duas boas jogadas, uma quase saiu o gol de empate, ele dá o passe para o Angulo, que quase chega, assim, mas o goleiro chega primeiro. É uma jogada individual muito boa do Auro, inclusive. O Santos começa a fazer substituições, saíram o Zanocelo e o Ângelo, com 10 minutos, o Ângelo sai, mas não era uma grande partida do Ângelo, de fato. E aí entram o Juan Seco e o Sanches, que meio que decidiram a partida pra gente. Então nessa aí, créditos pro Bustos. Me chamou a atenção uma boa jogada do Lucas Pires no segundo tempo, aquele drible, o zagueiro, dá um drible curtinho, muito bonito, e faz um cruzamento rasteiro, que o Angulo quase chega, só que ele passa da bola e a bola sobra com o goleiro. Ainda saiu o Camacho para a entrada do Maranhão. Fala um pouquinho sobre tático. O Santos ele entra no 4-2-3-1, né? João Paulo, Balieiro, dois zagueiros, Luiz Felipe, Kaique e Lucas Pires, Camacho, Zanocelo, 2. Aí uma linha de 3 com o Ângelo, Bruninho e Johan Julio, e o Angulo espetado lá, enfiado. Com as duas primeiras substituições, a saída do Zanocelo e do Ângelo, e a entrada do Sanches e do Juan, o Santos passa para um 4-4-2. Começa a jogar com dois atacantes enfiados, com o Juan e com o Angulo. Mas com o Juan saindo um pouquinho mais. E aí com Sanches e o Camacho de volantes, Johan Julio e o Bruninho abertos, Bruninho pelo lado direito e o Julio pelo lado esquerdo, e Juan e Angulo enfiados. Quando sai o Camacho e entra o Maranhão, a formação se mantém. Só que aí, ao invés dos volantes serem Camacho e Sanches, viram Maranhão e Sanches. O Santos ele até esboça tentar ir pro ataque, tentar levar perigo, mas sem conseguir criar muita coisa. O Táchira também tenta alguns contra-ataques. O João Paulo faz umas duas defesas interessantes ali, mas nada que tenha me assustado em termos da gente tomar o segundo gol. Assim, eu não fiquei com a impressão de que a gente pudesse tomar o segundo gol. Me parecia que o jogo se encaminhava para ser um 1-0 mesmo. Na verdade, o jogo parecia... É aquele jogo com cara de 0-0. Ninguém consegue produzir nada, mas estava 1-0 porque a gente fez um gol contra. Então, para mim, o jogo se encaminhava para terminar 1-0 mesmo. E aí entraram o Lucas Braga... E quem mais entrou, gente? Entraram Lucas Braga. E entrou mais alguém. Não, entrou o Lucas Braga. E aí a formação continua a mesma, só que com Maranhão e Sanches volantes, Bruninho pela direita, Lucas Braga pela esquerda, Juan e Angulo. Essas foram todas as substituições. Auro, Juan, Sanches, Maranhão e Lucas Braga. É isso mesmo, tá certo. O Juan entrou muito bem. O Juan entrou com muita disposição, tentando dar arrancadas, mesmo ele não sendo um jogador de arrancadas. Ele entrou tentando dar arrancadas, tentando construir jogadas. Entrou muito bem, o Juan. O Sanches, eu achei que entrou bem. Obviamente, fisicamente, ele não é o mesmo jogador de sei lá, 2019. Mas ele é um jogador que, para mim, ele tem uma qualidade muito, muito importante, que ele passa a bola rápido. O passe do gol, já vou chegar lá.
mas ele é um jogador que sabe passar a bola rápido e tem visão de jogo. O Maranhão não entrou mal, né? Não entrou mal, embora logo com 5 segundos ele tenha feito uma falta que podia até ter dado cartão amarelo para ele, não sei se deu, mas eu acho que não. O Maranhão não entrou mal. Lá para os 40 minutos, 41 minutos, o Juan ele faz uma jogada, dá uma arrancada, ganha do zagueiro, cruza para trás para o Pato Sanches, e o Pato Sanches de primeira acha o ângulo, só tem o trabalho de dominar e empurrar para as redes. O Santos empata, e com esse empate vai muito mais tranquilo para o jogo de volta. Foi um grande jogo? Não. Foi um péssimo jogo do Santos. Jogamos muito mal. Aliás, uma derrota complicaria o Fabiano Bustos. Acho que esse empate, eu não vou dizer que dá uma sobrevida, porque eu acho que mesmo perdendo hoje, o Santos teria no mínimo mais um jogo contra o Flamengo na Vila, mas esse empate eu acho que dá um pouquinho mais de tranquilidade para ele, né? Quanto ao resultado, para mim foi um resultado ok. Eu preferia que o Santos tivesse saído com a vitória. Eu acho que o Santos tem time, mesmo com os reservas, para ter vencido fora de casa. O time do Tátira é fraco. Mas já que a gente fez uma péssima partida, o empate não é de se jogar fora. Novamente, é um resultado muito pior para o Tátira, que agora vai ter que vir aqui na Vila e jogar contra o Santos, teoricamente, com força total. Jogador a jogador. O João Paulo foi muito bem. Quando ele foi exigido, deu conta do recado. Ele fez umas 2 ou 3 boas defesas, uma no primeiro tempo, 2 no segundo tempo, e quase que faz um milagre no gol contra do Zanocelo. Balieiro horrível, tanto que o Auro entrou lá e a gente notou uma grande diferença, né? O Auro conseguiu fazer algumas jogadas interessantes no segundo tempo. E aí já estendo a minha crítica para o Auro. Foi muito melhor do que o Balieiro. Fez a sua melhor partida com a camisa do Santos? Acredito que sim, o que não significa lá muita coisa. Mas pelo menos ele fez 2 jogadas interessantes no segundo tempo. Então, que continue assim. Continue evoluindo, né? O Luiz Felipe, eu não gostei do Luiz Felipe, mas eu gostei menos ainda do Kaique. Então, para mim, o Luiz Felipe foi o melhor da zaga, o Kaique foi péssimo, horrível, escorregando em lances de ataque do Tátira, antecipando mal. Claro, eu li que foi dele o passe para o Juan na jogada do gol. Quem começa, né? A jogada começa com o passe do Kaique para o Juan, mas em termos defensivos ele foi muito mal, muito mal. Teve um lance que ele recuou para o João Paulo, que ele deu um chute para o João Paulo, e quase que complica a gente. O João Paulo ele tem que retornar de qualquer jeito para o Kaique, a bola vai para a lateral, quase que eles se aproveitam disso e se fosse um time bom e organizado, poderia ter feito um gol. Enfim, péssima partida do Kaique. Lucas Pires, péssimo primeiro tempo, segundo tempo com altos e baixos. Ele fez uma ou outra investida ofensiva, mas para mim não o suficiente para dar uma nota alta para ele. Foi uma má partida. O Zanocelo fez uma partida infeliz por conta do gol contra, mas eu acho que no primeiro tempo ele era um dos poucos que tentava alguma coisa, ele, o Bruninho e o Ângelo. Tentou alguns chutes de fora da área sem sucesso, que foram muito por cima e tudo mais. Quem mais? Camacho não jogou mal, não fez uma má partida. Eu acho que ele jogando à frente do meio campo, ofensivamente, ele até tem suas qualidades, mas defensivamente não é um grande jogador. Uma partida ok. O Ângelo fez uma partida abaixo da sua média. Fez uma ou outra boa jogada? Fez, mas não foi o Ângelo que a gente espera, assim. E a gente espera... Esse é o preço que ele paga por ser um jogador de tanto talento, né? A gente espera um Ângelo decisivo, e hoje ele não foi nem perto disso. Ele conseguiu dar um chute a gol e não criou mais jogadas além disso. Bruninho, para mim, foi o melhor jogador do Santos. Sempre achando passe, sempre conseguindo distribuir o jogo. Quando jogou aberto, jogou bem. Bruninho é titular desse time, gente, por favor. Titular.
Johan Julio, o mesmo Johan Julio de sempre. Corre, esforçado, péssimo com a bola no pé. Horrível, horrível, muito ruim. O Angulo é aquilo. Ele quase derruba o Zanocelo no lance do gol dos caras, que foi o Zanocelo quem fez. Afasta o chute do Bruninho logo na sequência, no nosso ataque, no primeiro tempo ainda, trabalhando como zagueiro dos caras. Grosso, ruim, mas enfim, botou a bola para dentro. Então, não à toa recebeu o prêmio de melhor em campo. Merecidíssimo. Mentira, não foi merecido. Vamos lá, quem mais entrou? O Juan entrou muito bem, muito bem. Parabéns pro Juan. Eu sou mais o Juan do que o Angulo. Mas enfim, o gol foi do Angulo. Só que o gol não teria saído sem a jogada do Juan. Sanches entrou bem. Sem o vigor físico, mas caramba, o cara tava sem jogar. Eu li. Acho que foi o Lucas Mussetti que tweetou. Que ele não jogava há 100 jogos. 100 jogos. É foda. Há 100 dias. Desde o jogo contra o Água Santa. Que é curiosamente o último jogo no qual o Ricardo Goulart fez um gol. O Sanches entrou bem e deu assistência para o gol de empate. Quem mais? William Maranhão. Claramente o Tátira se intimidou com a presença do Maranhão em campo e isso propositou, nos deu a chance de empatar. Brincadeiras à parte, cara, o Maranhão ele entrou até que bem, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Quem quiser discordar, fique livre para discordar. Ele entrou cheio de vontade, ele entrou jogando de forma intensa, ele mostrou uma intensidade ali na volância que nem o Zanocelo nem o Camacho mostraram no primeiro tempo, em termos de marcação. Então, bela partida do William Maranhão. Bela partida não, mas não foi uma má partida. Definitivamente, na minha opinião, não foi uma má partida. E o Lucas Braga até que entrou bem, ele deu uma opção. Porque com o Johan Julio, como eu disse, o Santos era muito previsível. O Santos não criava pelo lado esquerdo do ataque. O Johan Julio não é um jogador que dribla, que faz fundo. E o Lucas Braga é esse jogador, né? Então aí o Tátira começou a ter preocupações nos dois lados. Com o Bruninho pelo lado direito e com o Lucas Braga pelo lado esquerdo. Então, novamente, não que tenha feito uma grande partida, mas entrou bem. Ele fez efeito a entrada dele em campo. Fabian Bustos, muito mal no plano de jogo do time. Assim. Estrategicamente ele foi muito mal. Era para o Santos ter amassado o Tátira desde o começo e ter ido para o ataque. E o Santos, ele se limitou a atacar com o Ângelo, Bruninho, Angulo e Julio e o resto do time meio que se defender. Então, e como o Santos não conseguia atacar pelo lado esquerdo, ficava dependendo do lado direito. Então o Santos ficou previsível e vulnerável aos contra-ataques, principalmente pelo lado direito com o Balieiro. No segundo tempo, as substituições dele fazem efeito, surtem efeito, e ele acaba conseguindo empatar o jogo. Então, sei lá, nota 6. Passou esse jogo. Ganhou sobrevida. Já tá longo demais o vídeo, então já vou encerrar por aqui. Comentem aí o que vocês acharam do jogo. Para mim, novamente, apresentação ruim, resultado ok. O Fabian Bustos chega aos 27 jogos, se eu não me engano, no comando do Santos, que é o número de jogos com o qual o Diniz foi demitido e é o número de jogos com o qual o Carille foi demitido. Será que a mística ela se prova válida novamente? A maldição dos 27? Existe uma maldição dos 27 na música, né? No rock, muitos roqueiros famosos, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin, todos morreram aos 27 anos. Será que o Santos tem a maldição dos 27 jogos? Que os treinadores com 27 jogos são demitidos? Mas eu acho que isso não vai acontecer com o Fabian Bustos. Acho que é até o caso de eu fazer um vídeo, fazendo um levantamento aí dos dados dele, dando uma analisada mais profunda. Beleza? Por hoje é isso. Comentem aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Não se esqueçam de deixar o like, que é bem importante, fortalece bastante o canal. E aguardem os próximos vídeos. Pra cima deles.